Amém, amém. Bom dia, igreja. Friozinho na barriga bom. Aprendi com meus pais, com meus avós, que se a gente não sente friozinho na barriga de subir aqui na frente, quer dizer que tem alguma coisa errada, que a gente perdeu o temor. Então, falo com muita liberdade, passei horas e horas estudando para entregar meu melhor aqui na frente. É um privilégio, uma honra poder subir nesse púlpito para ministrar. Quero agradecer, sempre vou fazer isso, não vou cansar de fazer isso. Agradecer o presbitério dessa casa, meus pais estão viajando. E é uma... Obrigado, Luiz. Filé. Obrigado. E é uma honra poder subir nesse lugar, honra a vida deles, o ministério deles. Se a gente consegue subir numa plataforma como essa, num lugar como esse para poder ministrar, quer dizer que pessoas anos e anos atrás semearam. E é um privilégio poder fazer isso, ministrar a palavra para vocês. Semana passada foi Páscoa, amém? Semana retrasada, meu pai trouxe uma palavra aqui com o tema Não Desista da Sua Bênção. Não sei se você lembra, mas o texto base era Marcos capítulo 5, do versículo 21 ao 42, e a história de Jairo e a mulher com fluxo de sangue. E uma história linda, que eu já li várias vezes, mas eu fui extremamente abençoado pelo momento da palavra 2 semanas atrás. E eu tenho certeza, se você tiver liberdade, se você não pôde estar aqui, quero te encorajar, você acessar nosso canal no YouTube, o canal do YouTube da igreja, e você assistir essa palavra que foi uma bênção. Eu tenho certeza que tem algo para você lá. Os 4 pontos que meu pai fez foi todos estamos sujeitos a adversidades. Segundo, Deus se importa com cada um de nós. 3, terceiro ponto, milagres nunca acontecem por acaso. E 4, Deus nunca chega atrasado. Amém? Amém? Você aprendeu algo com a palavra de 2 semanas atrás? O meu pai conversou muito a respeito de como nós não desistimos da nossa bênção, do milagre do Senhor sobre a nossa vida. Ele falou a respeito das nossas responsabilidades em relação às nossas bênçãos. E eu quero tomar uma perspectiva diferente. Eu quero que você já abra a sua Bíblia em João capítulo 4. Nós vamos ficar em João capítulo 4, a história da mulher samaritana. E o tema da mensagem de hoje, sem querer, sem saber, meu pai iniciou uma série de mensagens na outra semana, que eu não sei qual o tema que ele vai dar, mas fala a respeito de encontros com Jesus. Então ele conversou do encontro de Jesus de Jairo, né? O encontro de Jesus com Jesus de Jairo, da mulher com fluxo de sangue. Hoje eu vou falar da mulher samaritana, João capítulo 4, e o pastor que for ministrar na próxima semana vai continuar nessa série de mensagens. Como eu estava falando, meu pai veio com a perspectiva das nossas responsabilidades em relação às nossas bênçãos. E hoje eu quero trazer uma perspectiva diferente, não que é contrária, mas pelo contrário, porque a nossa Bíblia ela é completa, o Senhor ele é completo, ele não toma extremos, mas eu quero falar também de outra perspectiva, de como Deus também dá o primeiro passo. Deus ele toma a ação inicial. Nessa história da mulher samaritana não é diferente. Então eu gostaria de ir para o texto de João capítulo 4, a gente vai ler do versículo 21 ao versículo 29. Então acompanhe aí na sua Bíblia ou aqui no telão. Eu vou estar lendo a versão NVI. Diz assim no versículo 1: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras, que Jacó dera ao seu filho José. Versículo 6, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Versículo 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele daria
e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículo 15, a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Versículo 17, não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é o profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Amém? Abaixe sua cabeça onde você está, vou orar mais uma vez. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, pelo mover que o Senhor tem causado nesse lugar, Pai, durante o nosso louvor. Pai, minha oração nessa manhã, não quero estragar nada que o Senhor já tem feito, não quero atrapalhar aquilo que o Senhor já está fazendo nos nossos corações. Então, Senhor Jesus, ministre os nossos corações, que o nosso coração seja como terra fértil para a semente da tua palavra. Oramos para que o trabalho perfeito da tua palavra com o teu Espírito Santo possa gerar vida e transformação dentro de nós. Pai, essa é a nossa oração, esse é o nosso maior desejo. Pai, aprender mais a respeito de ti e sair daqui com o nosso caráter transformado pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Amém. Então, como eu disse, o tema da minha mensagem hoje é a fonte eterna. Você que está anotando, a fonte eterna. Preciso ser sincero, essa música que nós cantamos aqui pela manhã, a última música que a gente cantou, essa música do F-Hop, ela tem estado na nossa casa praticamente todos os dias a gente coloca ela em volume bem alto e a gente fica cantando, a gente fica ouvindo. Ontem, quando eu estava preparando, estudando, coloquei lá bem alto durante o nosso almoço ali, e é uma música maravilhosa, porque essa música ela surgiu justamente desse texto de João capítulo 4. Essa música ela é um fruto, né, deles lerem, estudarem e escreverem uma música a respeito desse texto. E eu já tive a oportunidade de ministrar a respeito desse texto, e sinceramente é um dos meus textos favoritos da Bíblia. Já li várias vezes, já meditei nele várias vezes, e é impressionante como o Senhor me quebranta toda vez que eu leio, tomo um tempo para estudar e meditar na sua palavra. E normalmente eu faço uma introdução, e depois eu vou fazendo meus pontos com os versículos, depois eu vou retomando. Eu vou tentar ministrar igual meu pai ministrou na outra semana, porque ele é meu homem exemplo. Então me acompanha aqui, eu quero falar a respeito de alguns versículos que dão um contexto para a gente
desse texto maravilhoso, desse encontro maravilhoso que Jesus teve com essa mulher. O primeiro versículo que eu quero que você perceba, é o versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. O versículo 4 é muito chave aqui, que diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Na versão NVT diz assim: no caminho teve de passar por Samaria. Eu queria, se tiver como a gente colocar um mapinha lá, que eu separei, estudando aqui, vamos para o mapa, pessoal. Jesus estava ali na região de Jerusalém, e quando o texto diz que era necessário Jesus passar por Samaria, faz sentido naturalmente falando. Mas se nós estudarmos o contexto que Jesus estava inserido, o contexto daquela época, a gente vai perceber que não era bem necessário. Por quê? Você vê ali duas setinhas saindo de Jerusalém, indo na direção da Galileia, certo? Você sabe, Jesus, ele é de Nazaré, sua família é de Nazaré, certo? Da região da Galileia. Sabe aquela música que a gente canta? Galileu. É por isso, tá bom? Porque Jesus, ele é um galileu, ele morava naquela região. E Jesus, ele já tinha feito esse trajeto na sua vida pelo menos 80 vezes. Esse trajeto de Jerusalém a Nazaré dá mais ou menos uns 130 quilômetros. 130 quilômetros, Jesus fez esse trajeto várias e várias vezes na sua vida. Como você sabe, não sei se você lembra, mas todo judeu, por obrigação das leis de Moisés, ele tinha que ir para Jerusalém pelo menos por 3 vezes ao ano. Jesus aqui em João capítulo 4, ele tinha perto dos seus 30 anos, então pelo menos Jesus já tinha ido esse número de vezes, lembrando que Jesus numa época morou no Egito, tá? Quando ele era bem recém-nascido. Mas o que eu quero que você note aqui? Você tem duas setas saindo de Jerusalém, isso representam duas estradas que existiam na época, tá? Então a estrada da esquerda é a estrada mais curta, mas que normalmente um judeu ele não fazia. Porque primeiro passava por Samaria. Você lembra, você sabe disso, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, eles consideravam os samaritanos imundos, era um povo que tinha se misturado com os povos daquela região, tá? Por isso, eles não passavam, não queriam se misturar com os samaritanos. Outro motivo é porque, apesar de ser mais curta a viagem, passando pelo meio de Samaria, era uma viagem com muitas montanhas, ou seja, o trajeto ele era muito difícil por causa das montanhas, e você também tinha um déficit de rios, fontes de águas naquela região, tá bom? Então, o que era muito comum, e o mais comum da época, o judeu, ele tomava um trajeto que aumentava a sua jornada em mais ou menos 2 ou 3 dias, e ele fazia justamente isso. Então, quando ele estava vindo do norte para o sul, ou do sul para o norte, ele passava o Rio Jordão, e ele viajava do lado direito do Rio Jordão, do lado oriente do Rio Jordão, justamente para não passar pelas terras dos samaritanos, e evitar qualquer tipo de contato com os samaritanos. A jornada era mais longa, mas a estrada era muito mais fácil de passar por ela, e também você ia caminhando ao longo do rio, ou seja, você tinha uma água fresca, qualquer momento que você quisesse tomar água durante a sua jornada de 3 a 4 dias ali, você parava, tirava um pouco de água do rio, água fresca, e você tomava essa água, tá? Outra coisa para se notar da rota mais curta ali, é que era uma rota extremamente perigosa. Os judeus era algo comum para os judeus, eles não passavam por aquela rota, por quê? Muitos judeus eram assaltados quando eles passavam por essa rota. Então eles evitavam, eles sabiam que dava um problema, por isso eles faziam questão de tomar essa rota mais longa. Então para quem que era necessário, gente? É muito provável que das mais de 80 vezes que Jesus fez esse trajeto de ida e volta, é muito provável que grande parte dessas 80 vezes ele fez o trajeto mais longo. Então, para quem que era necessário? O versículo 4 diz para a gente que era-lhe necessário. Para quem que era necessário, gente? Eu quero te lembrar de uma coisa. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é autossuficiente. Então, Jesus, ele não tinha a necessidade de nada. Jesus não tinha uma necessidade própria de passar por Samaria. Então, por que era necessário, gente? Era necessário para Jesus passar por Samaria, porque Jesus precisava ter um encontro com aquela mulher.
Então, na verdade, não era necessário para Jesus, era necessário para a mulher. Olha que lindo isso. Então, Jesus conhecendo, sendo Deus, sendo onisciente, sabendo todas as coisas, ele o quê? Sabia que aquela mulher precisava de um encontro com Deus. Aquela mulher precisava de um encontro com Jesus. Ela precisava ser encontrada por Jesus. Então, eu quero ir com você também para o versículo 9, quero notar outra coisa, o versículo 9 diz assim: a mulher samaritana me perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Eu quero te explicar um pouquinho mais o porquê desse problema histórico entre judeus e samaritanos. Então, eu já falei de como os judeus eles não se misturavam com os samaritanos, certo? Porque o samaritano era um povo imundo, era ritualmente considerado impuro, tá? Segunda coisa é que depois dos 70 anos de cativeiro, se você voltar para o Antigo Testamento, você lê o livro de Esdras, o livro de Neemias, no capítulo 3 de livro de Esdras, vai contar a história de como os judeus eles voltaram para Jerusalém e eles queriam tanto reconstruir o templo, como reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Aí vem o ponto de vista judeu. O samaritano entrou no meio e tentou atrapalhar tanto a reconstrução do templo, como a reconstrução das muralhas. Um dos povos que atrapalharam os judeus na época de reconstruir a cidade, reconstruir o templo, eram justamente os samaritanos. Então, por isso esse ódio dos judeus para com os samaritanos. Tá? Outro ponto aqui, que eu quero que você note, é que por causa dessa divergência religiosa entre samaritanos e judeus, então os judeus consideravam os samaritanos impuros. Então o que eles faziam? Eles barravam os samaritanos de entrar em Jerusalém para prestar culto a Deus. Então o que os samaritanos fizeram? Eles pegaram justamente nessa região do poço e eles construíram o próprio templo. Eles construíram um próprio templo para eles. Uns 400 anos antes de Cristo, eles foram lá e construíram esse templo. Mas o que aconteceu? Os judeus indignados, uns 120 anos antes de Cristo, os judeus subiram para Samaria e regaçaram com o templo e destruíram aquele templo. Então, você tinha o ódio dos judeus com os samaritanos e você também tinha o ódio dos samaritanos para com os judeus. Então, não era uma coisa só de um lado, era justamente dos dois lados. Os dois lados se odiavam. Então, quando você lê esse texto, quando você lê o capítulo 4 inteiro, o versículo 9, ele começa a fazer sentido. Como você, um judeu, está falando comigo? Versículo 20 diz assim: nossos antepassados adoraram nesse monte. Então ela está falando de algo recente. O meu povo adorava nesse lugar. Mas vocês olham para a gente e dizem que esse não é o lugar da adoração. E daí olha o versículo 27. Quando os discípulos voltam da cidade de Sicar, pegando que eles trouxeram alimento, eles dizem, e eles percebem isso aqui, naquele momento, os seus discípulos, versículo 27, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Eles sabiam que aquela mulher não é uma judia. Eles sabiam que aquela mulher, por estar carregando o cântaro, ela sabia que ela era daquela região. Então, por isso que os seus discípulos ficaram surpresos com Jesus. Então, você começa a aprender e notar que as coisas começam a fazer sentido do texto. João faz questão de colocar algumas coisas aqui que a gente precisa estudar e meditar para conseguir entender. Certo? Então, a mulher questiona, você vindo falar comigo? Jesus e os judeus, têm a razão, são a razão, ela coloca sobre eles o motivo de ela não poder adorar a Deus da forma correta. Ela deposita sobre o próprio Jesus que está falando com ela. Ela aponta para Jesus e fala, vocês são o motivo. Vocês são motivos porque eu não posso me relacionar com Deus. Mas daí a gente percebe de como Jesus ele é extremamente intencional. De como Jesus vai para um poço. Você percebe que o texto diz aqui no versículo 6, diz que Jesus sentou-se ali à beira do poço e ele ficou lá. Gente, se o problema fosse a sede de Jesus, ele falava assim para os seus discípulos, discípulos, me arranja um balde, uma corda aí que eu estou com sede, quero tomar água, eu vou ficar aqui esperando vocês. Ou seja, o ponto de Jesus ali é justamente um encontro com essa mulher. E ele justamente conseguir puxar um assunto, falar, preciso conversar com você, preciso ser intencional com você. Então, existem momentos, igual meu pai ministrou 2 semanas atrás, onde nós provocamos
onde nós precisamos sair do nosso lugar de inércia. Mas existem momentos na nossa vida que é Deus, e é somente Jesus. E Jesus, ele é intencional, ele é proposital. Amém? Você está comigo? Agora vamos para o versículo 10. Versículo 10 diz assim: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Então a gente tem aqui a primeira vez que Jesus menciona essa água viva. O que é essa água viva? O próprio Jesus explica o que é essa água viva em João capítulo 7. Você pode só anotar esse texto. João capítulo 7, versículos 37 ao 39. Vou ler aqui para vocês. No último e mais importante dia da festa, então Jesus está de novo lá em Jerusalém, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então o próprio Jesus, se você continuar lendo, por isso que é importante você não ler só um capítulo, gente, é por isso que é bom você ler e continuar lendo, porque as coisas começam a fazer sentido. O que é essa água viva então que Jesus está falando? É justamente o Espírito Santo. Todo aquele que cresce nele teria acesso a esse rio. E Jesus está fazendo menção a um texto de Ezequiel, que fala dos rios que fluem do templo do Senhor. Tá bom? Então vamos continuar aqui, versículo 11. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tire a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Quero que você note aqui, existem duas palavras nesse texto para fonte. Duas palavras. Duas palavras para fonte nesse texto. A primeira palavra a gente encontra no versículo 11 e no versículo 12, que é a palavra grega frear, que fala a respeito de uma cisterna. É da onde a gente tira a nossa palavra lençóis freáticos no português, tá bom? Então essa é a primeira palavra. A segunda palavra é a que Jesus fala, que é a palavra pege, ou seja, é uma fonte que salta, uma água corrente. Jesus está falando de um rio, tá? E olha que interessante, você percebe que parece que existe uma desconexão nesse texto que você está lendo, nessa conversa. Por quê? Toda hora que Jesus fala, é pege. Toda hora que Jesus vai falar de água, de uma fonte, é justamente uma fonte que jorra, uma água que corre. E quando a mulher fala de água, é uma água de cisterna. É uma água frear, no grego, né? Então a gente percebe aqui que parece que está tendo duas conversas numa conversa só. A mulher está falando de uma coisa, Jesus está falando de outra, e a mulher não está entendendo o que está acontecendo. E eu vejo que esse é um erro do nosso relacionamento com Deus nos dias de hoje. Nós constantemente olhamos para Deus e nós pedimos frear. Nós pedimos água, mas uma água que vai só saciar nossa sede por um momento. Uma água momentânea. Nós pedimos um carro novo, para Deus saciar nossa necessidade da gente se transportar para um lado e para o outro. Nós pedimos uma casa nova. Nós pedimos um hobby novo, uma provisão para uma coisa específica. E Deus constantemente está nos oferecendo pede. Nós pedimos constantemente as coisas erradas, as fontes erradas. E Cristo constantemente oferece uma fonte eterna. Cristo constantemente oferece e pede. Versículo 13 e versículo 15. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Olha que interessante, versículo 15, gente. A mulher está pegando o que Jesus está oferecendo de forma espiritual, uma fonte eterna, e ela está tentando aplicar para uma fonte natural. Você percebe? Ela está olhando, então é uma água assim, eu vou tomar uma vez só e eu não vou mais precisar voltar?
ela pega algo que Jesus está oferecendo e ela dá uma distorcida para uma necessidade própria. E nós constantemente fazemos isso com as bênçãos que Deus coloca na nossa vida. Então Deus vai lá e dá um carro para você. Deus ele vai lá e dá uma casa nova para você. Deus ele vem Deus provedor, ele faz as coisas acontecer na nossa vida e nós constantemente tornamos a bênção de Deus na nossa fonte. E nós pervertemos aquilo que nosso Deus dá como bênção à nossa vida. Sabe, gente, se você voltar para João capítulo 3, um capítulo antes, um homem muito mais inteligente, muito mais sábio do que essa mulher samaritana, teve a mesma dificuldade de entender a aplicação espiritual que Jesus estava fazendo. Jesus, o homem espiritual, o fariseu, o mestre da lei, ele olha para Jesus e diz assim, mas eu vou ter que nascer de novo da minha mãe? Nicodemos, que é o personagem, o fariseu, também não entende aquilo que Jesus está falando, aquilo que Jesus está querendo ensinar. E aqui a gente encontra uma mulher com a mesma dificuldade, Jesus querendo trazer um princípio eterno, um princípio que vai mudar a sua vida, e a mulher também está tendo dificuldade de entender. O que Cristo está fazendo aqui com essa mulher é falando assim, existe satisfação. Existe uma fonte que vai satisfazer a sua alma. Existe algo muito maior do que você está querendo. Você está buscando algo muito raso. Você está querendo algo que não tem valor. E eu estou te oferecendo algo muito mais importante, algo que vai afetar a sua vida inteira, algo que vai afetar seu futuro, algo que vai afetar a sua eternidade. Quero que você anote isso aqui. Toda fonte que não é o Espírito Santo, ou ela seca, ou ela não te satisfaz. Ou ela seca, ou ela não te satisfaz. Só o Espírito. Só o Espírito. Isso é algo que só Deus pode fazer. Já parou para perceber de como o sucesso nunca é o suficiente? De como o dinheiro ele nunca é o suficiente? Você recebe um aumento no seu trabalho, Deus abre uma porta, parece que a gente nunca tem dinheiro suficiente no bolso. Sempre parece conta nova para a gente pagar que parece que pula do chão na conta. Talvez você um pouco mais velho já percebeu que o seu diploma, que você se formou na faculdade, ele não trouxe satisfação para você. Você passou lá 4, 5 anos ralando, e quando você se formou, você falou, pô, finalmente, terminei. Aí você para perceber, fala, vixe, vou precisar estudar mais para conseguir ser ainda mais bem sucedido na minha carreira. Nossos hobbies, eles são fontes que eles não nos saciam por completo. Eu não estou falando que a gente não são fontes assim que a gente não pode beber. Você tem que buscar uma boa carreira, você tem que buscar ter hobbies, tudo bem. Mas o problema é quando nós olhamos para essas fontes e a gente só bebe dessa fonte. E a gente faz dessas fontes a nossa única fonte. Sendo que a fonte que jorra de forma eterna, que não vai parar, que vai satisfazer a nossa alma, é a fonte do Espírito. Sabe, a gente tem conversado com os adolescentes. Hoje, uma das maiores fontes é o entretenimento. O entretenimento, ele tem uma forma de maquiar a sua satisfação. Eu falo de forma bem explícita com os adolescentes sobre jogos, de como o jogo parece que te satisfaz. As séries parecem que te satisfaz. Talvez para você mais adulto, você com um pouco mais de idade, você tem outras formas de entretenimento. E às vezes nós fazemos desses entretenimentos a nossa fonte. Nós estamos lá todo dia, bebendo da fonte do entretenimento. Já percebeu como você nunca consegue assistir um episódio só de uma série?
Daí quando você acaba a série, você fica boladão, velho, porque acabou e você quer ver a próxima, você está tentando encontrar outra. Porque não satisfaz. Porque a gente bebe, 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 consome, 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 e não satisfaz a nossa alma, não é o suficiente. E aqui nesse texto, João capítulo 4, a gente encontra um segredo que só o Espírito faz, que é a satisfação. Só o Espírito, ele satisfaz. Então, a água do poço de Jacó, ela não é uma água permanente. Alguns momentos, algumas épocas de muita seca, aquele poço secava. O poço de Jacó era uma fonte que ficava fora da alma. Não era uma fonte interior. Aquela fonte, ela tinha uma quantidade limitada. Então, todas essas coisas que eu acabei de citar, o sucesso, carreira, hobbies, eles secam. Eles secam. Eles não trazem satisfação para a nossa alma. Isso é algo que só o Espírito faz. Só o Espírito jorra de forma eterna. Só o Espírito Santo satisfaz o nosso ser. Versículos 16 ao 18, ele disse: vai, chame seu marido, volte e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E um homem com quem agora vive não é seu marido. O homem que você acabou de dizer, o que você acabou de dizer é verdade. Gente, já parou para pensar por que Jesus faz essa pergunta para ela? Vai lá, chama seu marido. Gente, o esposo dela não era mais inteligente. Não é para o esposo explicar a aplicação espiritual que Jesus está fazendo. Jesus está olhando para essa mulher e fazendo uma pergunta que vai fazer ela fazer uma autoavaliação dela mesma. Essa pergunta de Jesus, esse pedido de Jesus, de vai e chame seu marido, faz ela olhar para o seu passado, olhar para o seu interior e reconhecer o quão vazia ela estava. E reconhecer as suas necessidades. Então Jesus, ele conhecia a vida pecaminosa dessa mulher. Jesus conhecia, sabia de que ela já tinha tido 5 maridos. E eu vejo um problema aqui, que eu vejo também nos dias de hoje. Sabe, um tempo atrás, depois de um culto nosso de adolescentes, um adolescente traz um amigo dele para frente, que ele tinha chamado para o culto, tinha ido pela primeira vez. E esse menino, assim, ele tem uma condição financeira legal, tal. Seus pais, os 2 trabalham, ganham bem, não sei o quê. Eu estou conversando ali com o menino, e esse menino que trouxe esse rapaz, né, esse visitante, ele sai para conversar com outros meninos da igreja. E eu fico ali conversando com o moleque, daí eu não te conheço, vou puxar papo aqui, né? Vamos ver para onde a gente vai aqui. E eu começo a perguntar a respeito do culto, começo a perguntar se ele vai vir semana que vem, não sei o quê. E ele começa a falar para mim: pastor, eu achei da hora, tal, achei massa, mas eu não preciso vir na igreja todo sábado. Eu não preciso vir todo domingo, eu não preciso vir nos cultos. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo que eu preciso na minha vida. Meus pais, eu tenho tudo que eu quero, eu tenho, né? Meus pais conseguem comprar aquilo que eu preciso, aquilo que eu desejo, meus pais me dão de presente e tal. E essa frase, eu não preciso, ela começou a martelar no meu coração, começou a ficar, ficou comigo, porque ela é muito enganadora. Ela é muito enganadora. Sabe por quê? No tempo, na hora que a bomba explodir na casa dele, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer, um jovem como esse, um adolescente como esse, ele vai fazer é buscar o amigo dele que chamou ele para ir para a igreja. Talvez você está aqui por causa justamente de um momento de dificuldade na sua vida. A bomba explodiu na tua casa e você percebeu que o que você tinha não era o suficiente. Você percebeu que a fonte que você bebia não estava te satisfazendo. Ou talvez foi justamente a fonte que você bebia, ela foi lá e explodiu.
Daí você está olhando para a sua vida, está tudo seco e você pensou, pô, realmente eu preciso de algo a mais. Interessante como as crises, elas mostram e expõem a nossa necessidade para uma fonte eterna. Talvez você está aqui porque um parente faleceu. E eu não estou aqui para dizer que Deus decretou isso sobre a sua vida. Mas eu quero te lembrar, graças a Deus que você está aqui. Que no momento de crise você encontrou alguém para depositar a sua esperança. Que no momento de loucura, onde seu chão, você não estava vendo o chão, você não estava vendo nada. O Senhor estava ali para te ouvir, para te escutar, para te fortalecer. O Senhor colocou vidas, pessoas importantíssimas na sua caminhada para te fortalecer, para orar por você. Sabe, no final da nossa vida, se a gente não encontrar essa fonte que jorra eternamente, a conclusão vai ser: eu tive, eu adquiri, eu tive tudo que eu precisava, tudo que eu desejei, mas nada foi o suficiente. Nada foi suficiente. Então, não importa condição social, situação econômica, posição religiosa, todos precisam encontrar a fonte que jorra de forma eterna. Todos precisam encontrar a fonte que jorra de forma eterna. E com essa mulher não é diferente. Essa mulher já tinha tentado 5 fontes diferentes. Essa mulher já tinha buscado em 5 fontes diferentes a satisfação para a sua alma. E a verdade é que a gente mente para nós mesmos, como a gente diz, que a fonte que a gente está bebendo, que não é Cristo, que não é o Espírito Santo, a gente mente quando ela satisfaz a nossa alma. A gente mente para nós mesmos, nós mentimos para as pessoas ao nosso redor, nós mentimos para parecer que está tudo bem. E eu quero fazer meus 4 pontos, eu quero também passar um videozinho para vocês daqui a pouco. Quero que você anote meu primeiro ponto aqui, se a gente puder colocar aqui no slide: a verdadeira fonte quer te encontrar. A verdadeira fonte quer te encontrar. Versículo 7, nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Então, como a gente vê, e a gente já conversou a respeito no versículo 4, a necessidade de Jesus não era uma necessidade própria, era porque ele enxergava a necessidade no coração de uma mulher, e por isso ele passou por aquele lugar. E essa é a verdade hoje. Jesus, ele deseja te encontrar. Eu estou falando com você que talvez está nos visitando hoje, estou falando com você que está aqui chegando faz pouco tempo, e existe um anseio no seu coração por encontrar algo maior, por beber dessa fonte que jorra de forma eterna. Essa fonte, ela quer te encontrar. E eu creio que é hoje o dia que você vai ter a oportunidade e o privilégio de beber dessa fonte. No nome de Jesus. Jesus chega ao poço antes dessa mulher. Se o problema era apenas a sua sede, como eu já falei, ele já teria dado um jeito de beber água. Mas ele senta, ele espera, ele aguarda. Ele tinha dado outro jeito. Sabe, gente, essa mulher, eu quero que você anote algo que eu notei nesse texto. Essa mulher, ela tinha 3 problemas, 3 tipos de problemas do porquê ela ia ao poço na hora do meio-dia. Era comum naquele tempo, né? As mulheres, ou elas iam no início da manhã, quando o sol não estava forte, para elas irem tirar água, ou elas iam no final da tarde, para justamente evitar o calor do meio-dia. Mas como a gente aprende no texto, o versículo 6, deixa muito claro para a gente que era meio-dia, ou seja, o sol estava torando ali. Olha os 3 problemas que eu encontro. Primeiro, versículo 6, um problema social. Essa mulher, ela era julgada pelos outros, por isso que ela ia buscar água ao meio-dia. Pelo fato dela ter tido 5 esposos, 5 maridos, então ela fazia questão de ir durante o meio-dia, porque as outras mulheres, elas não queriam ser vistas com essa mulher, que era uma mulher adúltera. Então essa mulher, ela tinha um problema social. O segundo problema era um problema afetivo.
Essa mulher buscou e ela não encontrava a fonte para saciar a sua sede. Nenhum dos homens que ela buscou supriu essa carência que existia no coração dela. Nenhum homem supriu a carência que existia no coração dela. E o terceiro problema que eu enxergo é um problema espiritual, que ela faz questão de colocar meio que a culpa em Jesus, no versículo 20, é que ela não sabia onde adorar. Porque o lugar que ela conhecia, que era para ser um lugar de adoração, os judeus foram lá e destruíram tudo. Então ela tinha um problema social, um problema afetivo e um problema espiritual. E eu noto, gente, que Jesus causa um encontro proposital com alguém que não queria ser encontrada. Alguém que estava fugindo de ser encontrada, alguém que não queria ser vista, alguém que faz questão de ir ao meio-dia ao poço para justamente não ter encontro com ninguém. Jesus faz questão, não, eu vou nesse horário porque eu sei que essa mulher vai estar lá e eu vou poder ter um encontro com ela. E essa é a realidade hoje. Talvez você está fugindo dessa fonte, cara. Talvez você já veio aqui em alguns momentos, já veio em alguns cultos. Talvez você está aqui há alguns meses. Você já ouviu ministração, tal, você gosta, mas você está evitando, você fica de longe, fica só observando. Eu não tenho essa fonte quer encontrar você. Essa fonte está procurando você. Essa fonte está procurando um coração sedento. Essa é a verdade. Então, o primeiro ponto. Eu noto, olha aqui, se você voltar para Lucas capítulo 15, versículos 1 ao 7, conta a história da parábola, né? A parábola que Jesus conta, a parábola da ovelha perdida. Gente, a ovelha se perde, não é a ovelha que volta sozinha. Quem vai atrás é o bom pastor. O bom pastor fala, espera aí ovelhas, eu vou atrás da que se perdeu. E ele vai lá caçar atrás da ovelha que se perdeu. É assim, gente, tinha um Deus que ele estava lá à destra do Senhor, e ele desceu à terra e ele morreu numa cruz para nos encontrar. Sempre é assim com Jesus. Deus, o Senhor sempre dá o primeiro passo. A nossa ação, a nossa responsabilidade é corresponder a essa primeira atitude que o Senhor já tomou. A primeira atitude foi tomada na cruz. A primeira atitude por mim e por você foi tomada naquele madeiro. Então a nossa responsabilidade nos dias de hoje é corresponder e falar, eu aceito beber dessa fonte. Eu aceito beber dessa fonte. Então, meu primeiro ponto, a verdadeira fonte quer te encontrar. Meu segundo ponto, não se apegue ao passado. Não se apegue ao passado. Olha o que diz no versículo 12. Acaso o Senhor é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Ela olha para Jesus e fala assim, ó, você lembra desse cara? Eu acho que esse cara aqui é um pouquinho mais importante que você na história. E ela está se apegando a algo do passado, sendo que Jesus está olhando para ela e falando assim, ó, existe um futuro muito melhor para você. Salmos 86, versículo 5, tu és bondoso e perdoador, rico em graça para com todos que te invocam. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, gente, deixa eu te falar, o dinheiro, ele era a sua fonte. A sua carreira era a sua fonte. Os seus hobbies eram a sua fonte, o seu entretenimento, ele era a sua fonte. Mas a partir de Cristo, existe uma nova fonte que eu e você bebemos. Então existe uma mudança de mentalidade, existe algo novo que o Senhor faz, mas a nossa responsabilidade é não ficar olhando para trás, é abrir mão dessas antigas fontes e falar, Cristo, eu desejo beber de uma fonte verdadeira. Elas eram as nossas fontes, não são mais. É por isso, gente, que após o encontro com Jesus, no versículo 28, essa mulher faz o quê? Versículo 28, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade, ela deixou aquilo que era a marca do seu pecado, porque o cântaro representava para ela todo dia. Eu vou ter que ir ao meio-dia, lá, buscar água, porque é o horário que eu posso pegar, porque no de manhã eu não posso, porque as mulheres não querem ser vistas comigo, não posso no final da tarde, porque as mulheres também não querem ser vistas comigo, então eu tenho que ir no meio-dia.
Então o cântaro era a marca da sua vida de que ela tinha que ir ao meio-dia. E o cântaro marcava e lembrava ela todos os dias: eu sou uma mulher pecadora, eu sou uma mulher adúltera. E o Senhor está nos convidando a abrir mão do nosso cântaro e deixar ele para trás, para que você possa beber da nova fonte. Não tem como. Você precisa abrir mão de algo. Talvez você está aqui, talvez anos até, nesse lugar. Mas você está se apegando a coisas do passado, você está carregando com você coisas que você já deveria ter abrido mão faz muito tempo. Abra mão do passado de pecado, dos resquícios do pecado da sua vida e beba da fonte que satisfaz a sua alma. Beba da fonte que te satisfaz de forma verdadeira. Deixe a marca da sua antiga vida para trás. Tome posse da vida de ser uma nova criatura em Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 5. Então não se apegue ao passado. Terceiro ponto, existe apenas uma fonte verdadeira, uma só. Versículos 13 e 14 diz assim: Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha, gente, anote esse texto, Isaías capítulo 12, versículo 3: com alegria vocês tirarão águas das fontes da salvação. João capítulo 7, versículo 38: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então não é a sua carreira, não é o seu dinheiro, não é a sua fama, não é o seu sucesso, não são seus filhos. É só o Senhor. É só o Senhor. Então existe uma fonte verdadeira. É só o Senhor. Meu quarto ponto. Quem encontrou a fonte tem pressa para compartilhar sobre essa fonte. Quem encontrou a fonte tem pressa para compartilhar sobre essa fonte. Versículo 29, venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? A primeira coisa que essa mulher faz, após ter um encontro genuíno com o Senhor, é compartilhar com as pessoas ao seu redor. Olha, eu encontrei alguém. Quem teve um encontro com Cristo tem pressa para falar de Cristo. Quem encontrou o Senhor tem pressa para compartilhar a respeito do Senhor, a respeito das bondades que Ele tem feito na sua vida. Hernandes Dias Lopes, quando ele está comentando a respeito desse texto, ele diz assim: ou a igreja evangeliza, ou ela precisa ser evangelizada. Está precisando ser evangelizado aí, irmão? Quando foi a última vez que você pregou o evangelho? Quando foi a última vez que você anunciou as boas novas para alguém? Sabe, essa semana, meu carro precisou fazer a revisão na casa do Márcio, ali onde o Márcio trabalha. Deixei o carro ali com o Márcio, né? Precisou ficar 2 dias ali com o Márcio e eu tive que pegar Uber, né? Nesses dias. Cara, eu chamei ele para vir aqui na igreja, não sei se ele está. Encontrei esse jovem no Uber. Dá-lhe evangelho. 20 minutos do carro. Eu podia muito bem ficar no carro respondendo mensagem. Ficar na minha. Não era obrigado a falar com o cara. Mas lasque evangelho, onde eu estou ali com o cara é obrigado a me ouvir. Se o cara não me ouvir e for mal educado comigo, eu dou 1 estrela só para ele. Quando foi a última vez que você pregou o evangelho? Pregar o evangelho tem que ser uma coisa um pouco mais comum. Eu não estou falando... Gente, de verdade, existem pessoas que carregam esse ministério, que o Senhor depositou um dom de pregar o evangelho. Naturais, que evangelizam de forma um pouco mais natural, tem um jeito, mas... Gente, se passou o ano e você não arrastou ninguém com você para esse lugar... Gente, constantemente o Senhor nos dá novas oportunidades.
Ontem teve campeonato de futebol dos adolescentes, daí eu precisei voltar para casa para pegar o almoço, e nessa ida eu fui com o Judá, passei ele no mercado, no mercado eu encontrei um amigo, que eu estudei com ele quando eu tinha 7 anos de idade, dos 7 até meus 11 anos de idade, mais ou menos. Eu não vi esse cara fazer uma nota. Sigo o cara, né, se segue no Instagram e tal, vi que ele tinha ido morar fora, e daí assim, trombei o cara na saída. Eu estou enchendo o saco dele, chamei para ele vir hoje. Não sei se ele, acho que ele não veio, ele falou para mim, mas eu já marquei um café com ele essa semana. Vou receber o cara em casa. Porque eu tenho liberdade com o cara e é uma oportunidade. Eu não sei quando que eu vou ver ele de novo. Se eu não for proposital com ele, em ministrar, pregar o evangelho, ou vou perder a oportunidade. Quando foi a última vez? Isso deve gerar um quebrantamento no nosso coração. Porque é muito fácil, gente, você viver a sua vida de igreja aqui. A gente está numa igreja muito boa. A melhor igreja de todas, amém? É muito fácil, velho. Você vem no domingo, está tudo preparado. Tem segurança para cuidar do seu carro, tem voluntário para cuidar dos seus filhos, tem culto de adolescente no sábado para você poder ter um tempo de folga do seu filho no sábado à tarde, no sábado de noite. É muito fácil, velho. É muito fácil. Muito fácil você vir toda semana aqui. Está numa igreja estruturada, gente servindo. Quantas pessoas estão servindo hoje para que você pudesse sentar onde você está? Teve gente que limpou o lugar antes de você sentar aí. Quando você for embora, vai ter gente que vai limpar, para que o pessoal que vai vir à noite possa sentar em um lugar limpo também. É muito fácil viver a vida de igreja. É muito fácil ser crente nesses dias. Está na moda, na verdade, né? Ser crente. Anunciar o verdadeiro, o que encontrou a fonte verdadeira, tem pressa para compartilhar a respeito da fonte. Porque a necessidade que ela enxergava no seu coração, ela olha para o amigo, ela olha para o seu colega e ela enxerga a necessidade no coração do seu amigo, do seu colega. E ele compartilha e fala, eu tenho o que pode te satisfazer. Quem teve um encontro com Cristo e retém isso para si, talvez não tenha tido um encontro verdadeiro com Cristo. Sabe, gente, por isso que se você voltar no capítulo 1 de João, versículos 29 e o versículo 36, diz assim, João Batista, ele avista o Cristo e ele dá um grito, e ele fala, vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Depois, João capítulo 1, versículo 41, quando André chama o seu irmão Pedro para caminhar com Jesus, ele diz, achamos o Messias. Achamos o Messias, vamos lá conhecer ele. E depois Filipe encontra Natanael em João capítulo 1, versículo 45, achamos aquele que em Moisés escreveu na lei. Existe um desespero. E eu não estou aqui para falar que talvez não vai ser a primeira vez, talvez você vai tentar compartilhar a respeito dessa fonte com alguém, essa pessoa vai rejeitar no começo. Persista, seja paciente, assim como Jesus foi paciente com você, assim como Jesus foi paciente comigo. Seja paciente, amém? Então, ponto 1, a verdadeira fonte quer te encontrar. Segundo, não se apegue ao passado. Terceiro, existe apenas uma fonte verdadeira. E quarto, quem encontrou a fonte tem pressa para compartilhar sobre essa fonte. Amém? Sabe, eu noto, para a gente encerrar, você pode ficar de pé comigo? Sabe, gente, eu encontro duas coisas bem interessantes nesse texto, que eu queria encerrar com isso. É que Jesus, ele não conversa, né? Esse diálogo com vai lá e chama seu esposo, vai lá e chama o seu marido. Porque Jesus conhecia a mulher.
É muito provável, se Jesus começa com essa pergunta, com essa frase, ele espana. Jesus conversa, tenta trazer essa mulher para perto. E Cristo faz a mesma coisa conosco. Eu enxergo, eu já falei isso, mas como Deus ele é paciente com a gente. Deus ele é paciente. Ele conversa com essa mulher, traz ela para perto, explica a respeito da adoração. E hoje ele está tentando te atrair. Ele está sendo paciente com você. Ele te conhece, assim como ele conhecia essa mulher, ele te conhece. Ele conhece seu passado. E ele quer, e o desejo do seu coração é que você possa caminhar com ele no futuro. Segunda coisa que eu noto interessante nesse texto é que eu já citei Nicodemos aqui, né? João capítulo 3. Por que João faz questão de colocar duas histórias tão diferentes, que ao mesmo tempo são similares, com personagens tão diferentes, mas com histórias similares, uma depois da outra? Eu consigo perceber uma coisa só, que tanto pro perdido, para aquela que é uma pecadora declarada, que todo mundo sabe, julgada por aqueles que estão ao seu redor, como também o religioso, que tem cara de bonzinho, os dois tipos de pessoas precisam encontrar a fonte eterna. As duas pessoas precisam ter um encontro genuíno com Cristo. Então, eu preciso orar com você, não posso deixar essa oportunidade passar. Talvez você está aqui e você é um visitante, talvez você tenha estado conosco por pouco tempo. E você não verdadeiramente teve o prazer de beber dessa fonte eterna, que muda o seu ser, que traz um propósito, uma razão para você estar nessa terra. Mas também, talvez você é um religioso, que está aqui faz anos, que tem cara de crente, que conhece a palavra, mas que vive uma hipocrisia. A fonte também é para você. Sabe, gente, um dos maiores apesar de ser filho de crente, filho de pastor, neto de pastor, eu fui verdadeiramente beber da verdadeira fonte só com perto dos meus 18 anos. E eu nunca vou cansar de contar essa história. Porque assim como essa mulher, eu tentei beber de outras fontes. Eu procurei satisfação em tudo quanto é lugar. Eu procurei satisfação em relacionamentos. Eu procurei satisfação nas drogas. Eu procurei satisfação na bebida. Mas eu te falo com convicção, com testemunha viva, que existe só uma fonte. Existe só uma fonte que vale passar a vida inteira bebendo. E eu tenho plena consciência que não foi mérito meu. Eu lembro do dia, foi como se escamas dos meus olhos caíssem, e a fonte estava lá, e eu não enxergava.
Não deixa a oportunidade passar de você provar e gastar uma vida bebendo da fonte que te satisfaz. Por isso, eu quero te chamar aqui na frente. Eu quero que você faça uma oração comigo, assim como eu fiz quando eu tinha meus 18 anos de idade. Uma oração que muda tudo. Um momento que muda tudo. Uma experiência que não se compara com nenhuma outra. A gente vai cantar uma canção. Essa música, a gente tem cantado ela nas últimas semanas. Mas ela não pode ser só uma canção bonitinha. A canção do momento. Mas ela tem que ser uma canção genuína. Essa canção diz: Ele viu a sede que havia em nós. Ele viu no nosso coração. E hoje Ele enxerga a sede no seu coração por algo maior. Ele enxerga a necessidade do seu ser. E só Ele supre. Só Ele consegue saciar. Não existe outra coisa. Não existe.